O peixe-palhaço, que todos conhecemos por Nemo, e as anêmonas do mar possuem uma relação muito íntima. As anêmonas pertencem ao filo Cnidaria. Esse filo é caracterizado pela liberação de substâncias urticantes e assim paralisam suas presas e se alimentam delas. O peixe-palhaço muitas vezes protege as anêmonas, pois eles fazem desse quinidário sua casa, recebendo abrigo e proteção. Mas por que o peixe-palhaço não é atingido pelas toxinas liberadas pelas anêmonas? Quer entender melhor esse assunto? Então, vem comigo! E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia. E se você ainda não me segue nas redes, corre lá, beleza? A aula hoje é sobre Filoquinidária, então bora de Quinidária depois da vinheta! E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós estaremos estudando as características gerais do Filoquinidária. Estaremos vendo também a diversidade, ou seja, as classes que compõem esse filo. Estaremos estudando depois os sistemas que os quinidários possuem e os sistemas que os quinidários não possuem. Depois estaremos dando uma olhadinha nos quinidócitos, que são as células características desse filo e que dá nome a este filo, Quinidária. E por último, estaremos vendo a reprodução desse filo magnífico e sensacional. Vamos começar então falando de características gerais. Mas antes, vamos estar conhecendo quem são os principais representantes desse grupo. Bem, os principais representantes são as águas-vivas, os corais, temos também as anêmonas do mar, as hidras e, claro, as caravelas portuguesas. A primeira característica que eu quero falar é em relação à forma corpórea, ou as formas corpóreas que esse filo possui, que na realidade são duas. Esse filo pode ter a forma corpórea de um pólipo ou a forma corpórea de uma medusa. Então, galera, toda água-viva é uma medusa, mas nem toda medusa é uma água-viva. Uma característica geral desses indivíduos é a simetria radial. Ou seja, quando é traçado planos de corte nesses animais, como se fosse cortes de pizza, cada pedaço que sobra do corte desse animal são parecidos entre si. Esses indivíduos são diblásticos. O que isso quer dizer mesmo? Bem, indivíduos diblásticos são os indivíduos que possuem dois folhetos embrionários no seu desenvolvimento embrionário. Quais folhetos são esses mesmo? Esses folhetos são a ectoderma e a endoderma. Uma outra característica marcante desse filo é a presença de uma célula chamada quinidócito ou quinidoblasto. Essas células são tão importantes que elas dão o nome para o filo, Quinidária. A gente vai entender e estudar melhor essas células mais pra frente desse vídeo aqui. Diferente das esponjas que a gente viu semana passada, que apresentam uma digestão intracelular, ou seja, uma digestão que ocorre dentro da célula, os quinidários eles podem apresentar uma digestão tanto intracelular dentro da célula como as esponjas, mas também pode apresentar uma digestão extracelular que ocorre fora da célula, sendo a extracelular a mais presente. A última característica desse filo é que os indivíduos que compõem ele são todos aquáticos, eles vivem em água. A grande maioria é de água salgada, vivendo em mares e oceanos. Já uma minoria é dulcícola, ou seja, vivem em água doce, em águas continentais. Vamos estar falando agora de diversidade. O Filoquinidária é formado por 4 classes: Hidrozoa, Sifozoa, Anthozoa e Cubozoa. Vamos começar falando então da classe Hidrozoa. Os indivíduos que compõem essa classe são as hidras, que dá o nome para a classe, e também as caravelas portuguesas. Os indivíduos podem apresentar a formação corpórea deles tanto na forma de pólipo quanto na forma de medusa, beleza? Já a segunda classe é aquela classe maravilhosa que todo mundo ama, porque é a classe que agrupa as águas vivas. Essa classe é a classe Sifozoa. A classe Sifozoa. E os indivíduos que compõem esse filo
também podem apresentar a sua constituição corpórea, tanto na forma de pólipo quanto na forma de medusa. Lembrando que as águas-vivas possuem a formação corpórea do tipo medusa. Já a classe Anthozoa é a classe que é constituída pelos maravilhosos, incríveis, lindos e coloridos corais e também pelas anêmonas do mar. Todos os indivíduos que compõem o filo Anthozoa possuem a forma corporal do tipo pólipo. Então, se o vestibular cobrar de vocês qual que é a classe onde os indivíduos que compõem são do tipo pólipo exclusivamente, você vai dizer que é a classe Anthozoa. Já a última classe, que é a classe dos cubozoários, que é a classe Cubozoa, é uma classe onde a maioria dos indivíduos são do tipo medusa. Existem alguns, poucos, que são pólipo, mas a grande maioria apresenta a forma do corpo do tipo medusa. É nessa classe que está presente as famosas e perigosas vespas do mar, também chamadas de vespas do Pacífico. Essas medusas, elas apresentam a capacidade de liberar uma toxina altamente danosa e letal ao ser humano, podendo levar um ser humano adulto à morte em apenas 3 minutos. Bem, galera, vamos falar agora de sistemas. Vocês vão perceber que ao longo do curso, ao longo das aulas de zoologia, eu vou estar comentando geralmente sobre 5 sistemas. Eles são sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório, sistema excretor e sistema respiratório. Os quinidários não apresentam 3 desses sistemas que eu falei, que são o sistema circulatório, o sistema excretor e o sistema respiratório. Logo, os quinidários apresentam o sistema nervoso e o sistema digestório. Vamos entender eles agora? O sistema nervoso dos quinidários é um sistema nervoso do tipo difuso. Por que difuso? Porque ele se espalha pelo corpo sem nenhuma aglomeração de células nervosas, sem nenhuma junção. Ai, professor, como assim aglomeração? Como assim junção? Quando a gente pega indivíduos, animais, seres vivos mais complexos, como o ser humano, por exemplo, como um cachorro, por exemplo, como um gato, esses animais, eles possuem um aglomerado e uma organização de células nervosas que forma um centro, como por exemplo o nosso cérebro. Já existem alguns animais que apresentam também um nível de organização e de aglomeração de células nervosas, mas que não formam um cérebro. Só que esse nível de organização, de junção, de aglomeração de células nervosas, a gente chama de gânglio. Os quinidários não possuem nem gânglio e não possuem nem cérebro. Eles não possuem células nervosas aglomeradas e organizadas. Então, o sistema nervoso deles, as células nervosas desses animais, elas são difusas como redes ao longo de todo o corpo. Por possuírem sistema nervoso, esses animais eles são capazes de ter uma percepção de estímulos externos, ou seja, eles têm a capacidade de ter uma percepção da sua maneira de como é o ambiente em sua volta. Vamos falar do sistema digestório agora. Bem, os quinidários eles possuem uma única abertura. Por essa abertura, eles se alimentam e por essa mesma abertura, eles eliminam os dejetos alimentares, ou seja, aquilo que eles não digeriram. Por não possuírem, então, uma boca e um ânus, a gente fala que o sistema digestório desses animais é um sistema digestório incompleto. Quer entender melhor? Então bora ver uma imagem. O sistema digestório desses animais é dito como incompleto porque eles possuem só a boca. Tanto a medusa quanto o pólipo apresentam somente boca. Eles não apresentam ânus e por apresentarem somente boca, o sistema incompleto deles é incompleto, diferente do nosso, por exemplo, que é um sistema completo. A digestão pode ser intracelular, mas também pode ser extracelular. Ou seja, quando a digestão é de forma extracelular nos quinidários, ocorre uma liberação de enzimas na cavidade gastrovascular, tanto do pólipo quanto da medusa. Essas enzimas aí digerem o alimento que esses indivíduos adquiriu através dos quinidócitos, paralisando a sua presa e ingerindo através da boca. O que não for digerido na cavidade gastrovascular é lançado para fora, é ejetado para fora do corpo do animal pela boca. Então, pela boca, esse animal introduz o alimento e descarta o que não foi digerido. Bem,
que as águas-vivas queimam, isso é sabido por todos, mas elas realmente queimam? E como elas fazem isso? Então, para entender esse assunto melhor, vamos falar agora dos quinidócitos, também chamado de quinidoblastos. Bem, esses quinidócitos, são as células características desse grupo, tanto é que elas que dão o nome do grupo, quinidária. Essas células elas têm uma função muito específica, que é na de predação. Então, os quinidários, eles utilizam dessas células, dos quinidócitos, e das toxinas que liberam ao ativar essas células para parar a sua presa e depois conseguir englobar ela naquela boca, que é a única abertura que esses indivíduos possuem, tanto para alimentação quanto para lançar para fora os dejetos da alimentação, aquilo que não foi digerido. Então, a função do quinidócito é basicamente parar a presa para que os quinidários possam se alimentar da mesma. Essas células elas são urticantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as toxinas que essas células liberam quando elas são ativadas dá a sensação de queimadura na gente. Por isso que a gente costuma dizer que nós fomos queimados por um quinidário, por uma água-viva. Mas não é bem assim, porque ela não queima usando temperatura. Na realidade, nós temos uma sensação de queimadura devido às substâncias que os quinidócitos liberam. Bem, mas onde que esses quinidócitos estão em maior quantidade presente nas águas-vivas e nos quinidários em geral? Os quinidócitos, eles estão presentes em sua grande maioria distribuído ali nos tentáculos. Tanto é que quando você toca num tentáculo de quinidário, é ali que você tem a maior descarga de ativação de quinidócitos, tendo ali a sensação de queimadura e ficando realmente queimado por causa da urtiga. Mas como que os quinidócitos são ativados? Na realidade, dentro dos quinidoblastos, dos quinidócitos, existe uma estrutura que é chamada nematocisto. Chamada como? Nematocisto. O nematocisto pode aparecer na sua prova como organela. É uma estrutura que fica dentro dos quinidócitos. E quando a célula é perturbada, quando os quinidócitos são perturbados, certo? De alguma forma, são tocados, você toca ali nos tentáculos de uma água-viva, por exemplo, os nematocistos que estão dentro do quinidócito é liberado. E no momento que esses nematocistos, que parecem filamentos, são liberados, libera-se também toxinas. E são essas toxinas que são liberadas no momento da ativação do nematocisto que dá a nós a sensação de queimadura, de urtiga. Ai, professor, eu tô quase entendendo, sabe? Então, bora repetir de novo. Dentro dos quinidoblastos, dos quinidócitos, que são as células, existe uma estrutura que pode ser chamada também de organela, pode ser uma organela, é considerado uma organela por alguns, que é chamado nematocisto. E esse nematocisto, ele parece um filamento, ele lembra um filamento e parece uma lança também. Quando o quinidócito é ativado, ou seja, você vai lá, feliz e contente numa praia, e mete o pezão, a pernona numa água viva, você ativa os quinidócitos. Quando você ativa os quinidócitos, essa organela, o nematocisto, libera o seu filamento. E quando ocorre a liberação desse filamento, toxinas são liberadas nesse momento. Essas toxinas caem na sua pele e dá uma sensação de urtiga, de queimação na sua pele. Ai, professor, mas por que o Nemo lá no filme não se queima com a Anêmona? Vimos no começo desse vídeo que alguns peixes que parecem o Nemo, mas na realidade são peixes palhaços, que esses peixes palhaços eles vivem em associação com anêmonas. E aí se vem a pergunta depois de ter estudado os quinidócitos. Por que que os peixes palhaços eles não são atingidos pelas toxinas urticantes liberadas pelos nematocistos que estão dentro do quinidócito? A explicação para isso é tanto quanto evolutiva e ecológica, e ela é muito bonita. Na realidade, os peixes palhaços, que todo mundo chama de Nemo, eles apresentam na parte externa, na parte de fora da sua pele, um muco. Esse muco impede com que os quinidócitos, quando são perturbados e ativados, e os seus nematocistos, ou seja, os filamentos do nematocisto são liberados, consigam, ao liberar as toxinas, gerar um dano nos peixes palhaços. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque dessa forma, a anêmona serve de abrigo e proteção para o peixe palhaço, e o peixe palhaço também protege a anêmona do mar de alguns predadores que poderiam ir ali e se alimentar da anêmona. Então é uma troca. Vamos agora estar entrando no último assunto dessa aula, que é a reprodução.
Os quinidários, galera, eles fazem dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Lembrando que reprodução sexuada é aquela reprodução que dá origem a indivíduos clones com o mesmo material genético do indivíduo que originou os novos indivíduos. Já a reprodução sexuada é aquela reprodução onde ocorre a mistura de material genético, formando indivíduos diferentes daquele que deu origem a eles. A nossa espécie, por exemplo, apresenta uma reprodução sexuada somente, já os quinidários apresentam as duas. Vamos ver elas mais de perto? Vamos falar de reprodução assexuada primeiro. A reprodução assexuada nos quinidários é a reprodução de brotamento. Bora ver uma imagem para entender melhor esse assunto? Vamos falar então de brotamento, que é o tipo de reprodução assexuada mais comum nos quinidários. Bem, note que ocorre com o início o surgimento de um broto. Esse broto ele vai crescendo. Esse broto, quando ele chega numa fase já madura, ele se libera da hidra mãe, porque nesse exemplo nós temos uma hidra. E essa nova hidra, que antes era um broto, ela vai crescendo. E conforme ela cresce, ela se transforma em um quinidário, que no caso aqui é uma hidra, em uma hidra adulta. Essa nova hidra, ela é um clone da hidra que deu origem a ela. Já a reprodução sexuada dos quinidários ocorre com a presença de gametas. Gameta com gameta dá zigoto, e no caso dos quinidários ocorre a formação da larva plânula. Os quinidários apresentam um sistema de reprodução chamado metagênese ou alternância de gerações. Essa alternância de gerações ou metagênese nada mais é do que a existência de duas gerações no ciclo de vida do animal. Isso quer dizer que os quinidários apresentam duas etapas de vida. Em uma etapa, eles fazem a reprodução assexuada. Já na outra etapa, eles fazem a reprodução sexuada. As plantas também apresentam a metagênese, a alternância de geração. Só que nas plantas, a peculiaridade é um pouco diferente. Por quê? Bem, a alternância de geração nas plantas ocorre em duas gerações, só que uma geração nas plantas é haploide e a outra geração na planta é diploide. Então, retomando, a alternância de geração, a metagênese nos quinidários, ocorre em duas etapas de vida, onde uma etapa de vida faz a reprodução assexuada e a outra etapa de vida faz a reprodução sexuada. Quer entender melhor esse assunto? Então, bora ver uma imagem. Então vamos falar agora da reprodução sexuada. Vamos começar por essa medusa macho, que libera espermatozoides na água e esse espermatozoide entra dentro da medusa fêmea e ali dentro vai ocorrer a fecundação do óvulo. Nesse momento, quando o espermatozoide fecunda o óvulo na medusa fêmea, gameta com gameta dá zigoto e ocorre a liberação da larva plânula. Essa larva plânula, ela vai encontrar um substrato e vai se fixar, beleza? Aqui, ó, dando origem ao cifóstoma. Esse cifóstoma agora, esse indivíduo, ele quando adulto, quando maduro, ele começa a ter, olha só, a estrobilização. O que é a estrobilização? É a divisão transversal, tá vendo? Tá vendo que cada partezinha dessa que parece dedos, que parece uma mão, olha só, conforme vai ocorrendo a estrobilização, que é essa divisão transversal, cada partezinha dessa vai dar origem a uma éferis. A éferis nada mais é do que uma medusa jovem. Essa medusa, ela veio da estrobilização. Por isso que ocorre a alternância de geração. Uma etapa da vida ocorre a reprodução através da estrobilização, que é uma reprodução assexuada. E outra etapa da vida ocorre com a produção de gametas, que é uma reprodução sexuada. Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beleza? Valeu! Fui!